pessoal, estou aqui na clínica veterinária do Dr. José Maria e hoje, olha que lindo, gente, hoje temos um filhote aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Karina. Boa tarde. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Hoje vamos falar de filhotes, então? É por isso que tem o pequenininho aqui com a gente? Hoje vamos falar do filhote. Vou falar algumas curiosidades que a gente vê na clínica, algumas dúvidas frequentes aí dos clientes. É o básico, mas é o básico importante, que eu costumo dizer. E a gente tem muita dúvida. Eu vou começar até já perguntando com quanto tempo que a gente pode tirar o filhote da mãe? É o seguinte, quando o filhote nasce, na verdade a gente não chama de filhote, na verdade é neonato, né? E em média de 30 dias é o período de neonato. Com 15 dias aí ele abre os olhinhos, ou ele passa a escutar melhor, de 13 a 15 dias. E aí a partir dos 30 dias aí que ele já se torna, vamos dizer assim, fisiologicamente, que ele já começa a ter as suas funções funcionando de forma normal, ele já começa a ter uma vida mais independente da mãe. Então a partir daí já vira filhote. Aí a partir daí, para tirar da mãe da amamentação, eu costumo dizer uns 40 dias, 45 dias. Tá? Ele já consegue se virar bem a partir dos 40 dias. Tá? Nossa, até que é bastante, né? É bastante. 15 dias só para abrir o olho, né? Isso, em média, de 13 a 15 dias aí para abrir os olhinhos. A gente vê casos que demora mais ou demora um pouco menos, mas essa é uma média, né? Isso é uma média. E sair para passear com o cachorrinho, com quanto tempo? Então, para passear é o seguinte, primeiro tem que fazer o esquema de vacinação, tá? O filhote aí ele vai começar com o esquema de vacinação, então assim, quando acabar o ciclo de vacinas, aí começa a passear, tá? 15 dias depois da última vacina, não pode sair de casa com ele antes disso, tá? Isso é muito importante. Gente, então, pelo amor de Deus, você vê gente com filhote de cachorro até no supermercado. Pelo amor de Deus, judiação, que perigo, né? Eu costumo até... eu pego firme com alguns clientes, porque eu vejo que a pessoa, eu levei na rua, eu levei para passear, e todo mundo chega em casa pega no colo, sabe? Então, assim, é muito complicado, porque por causa de uma besteira, o animal aí acaba pegando uma parvovirose, uma sinomose. Ele quer falar também, fale. Ele acaba pegando uma sinomose, uma parvovirose e é muito complicado tratar. Tá? É muito complicado tratar e o risco de perder o animal é muito grande. Ai, pelo amor de Deus, gente, sossega um pouco, né? Deixa ele tomar tudo certinho aí, vai passear, mostrar pro vizinho, né? O que eu falo é o seguinte, mesmo o animal ficando preso dentro de casa, esse período de vacina, é arriscado já. O fato da pessoa entrar dentro de casa com calçado, com pneu do carro, já leva o vírus, entendeu? Na roupa. Então, assim, às vezes o animal até é complicado o filhote chegar até o portão, porque outros animais passam na frente da casa, urinam no portão, desce alguma secreção desses animais, o animal pode estar doente, aí pode ficar o vírus ali no portão, na calçada. Então, assim, animal tem que ficar dentro de casa, evitar o máximo pessoas de fora pegar esse animal, tá? Porque pode ficar complicado se ele pegar algum probleminha, alguma virose. Pelo amor de Deus, não, né? Então vamos tomar cuidado aí. E a parte de alimentação, o que o filhote pode comer? Isso, o filhote, assim, é recomendado a raçãozinha de filhote mesmo. É sempre importante uma ração de qualidade. A gente vê algumas rações aí no mercado, um preço muito abaixo do valor. Rações que são R$4 o quilo, R$5 o quilo, para filhote é muito barato. Então, assim, tem que ser rações aí no mínimo de R$8 a R$9 o quilo, uma média, né? A ração tem que ser de qualidade, porque o filhote ele está em fase de crescimento, ele precisa de cálcio, ele precisa de muita proteína, ele precisa de mais energia. Então, assim, é diferente a ração do filhote para o cão adulto. O cão adulto, ele já não precisa de tanta energia quanto o filhote. Então, assim, o filhote, tanto de cão, tanto de gato, essa fase de crescimento exige muito nutriente. Então, precisa ser uma ração de qualidade e ração de filhote. Eu recomendo aí o cão até, depende do porte, né? Um cão de porte pequeno, ele cresce até uns 6 a 8 meses. Dando a ração de filhote até 10 meses é o suficiente. Um cão, às vezes, porte grande até 1 ano.
tá? Se vê que o animal já está ganhando muito peso, parou de crescer, aí tem que cortar a ração de filhote. E tirar essa ração tem que ser de forma gradual. Demorar uns 10 dias aí para fazer essa troca de ração. Não pode trocar de uma vez, trocar de marca de uma vez, porque a gente vê muitos casos aí de vômito, diarreia. Ai, que dó. Tem animal que até tem que ser internado, porque o que acontece? A pessoa dá um tipo de ração, essa ração acaba, aí acaba num domingo, eu vou lá no pet shop e compro 1 quilo de outra ração. Chega e dá uma ração completamente diferente. O animal fica muito mal. Boa parte dos casos. Então, assim, tem que ter o controle, saber que a ração está acabando, já comprar mais ração, porque não pode deixar faltar a ração e ir lá e dar uma ração completamente diferente. Isso é muito prejudicial. Mais uma dica aí, né, pessoal? Porque às vezes está acabando a ração, você não achou a ração certa, e fala, vai essa aqui mesmo. Então não é assim, né? Não é. Tem que dar uma ração de qualidade e dar de forma correta. Tá? Outra coisa, assim, falando já nessa parte de alimentação, é evitar alimentos caseiros, isso é muito importante, por causa dos dentes, acumulação de tártaro. Tem alimentos aí que não podem ser dados para o animal, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado. Ossos, nenhum tipo de osso pode dar. Nem o de frango, nem o de bovino, nem o de suíno. Vou dar um osso de bovino, que é aquele osso grande. O animal, ele arranca pedaço, ele arranca a lasca, então ele acaba ficando fininho, igual um osso de frango. E também dá problema. Então, assim, nenhum tipo de osso pode ser dado. Tá? Eu falo assim, compra aquele osso, que é aquele que é um corinho enrolado, tá? Aquilo ali pode, tá? Mas petisco, assim, vou dar petisco, um petisco da linha veterinária, dá um pedacinho, pequenas porçõezinhas. O animal, ele não pode ficar sem a ração. O que acontece? O animal, ele precisa de proteína para constituir o pelo, para o músculo. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, pega um cachorrinho, um pincher, aí vai com um pincher de 1 ano, pesa 2 quilos, a pessoa vai lá e dá meio pão francês. O pão francês só tem carboidrato. Aí o que acontece? O animal come aquele meio pão francês, ele já não almoça a ração, que seria a alimentação dele, a ração ali naquele período do almoço ou da janta, ele já deixa de comer aquela refeição. Então, quer dizer, 50% da refeição do animal foi só carboidrato. Entendeu? Então, assim, o cachorro é pequenininho, tem que entender, o estômago é pequenininho, tem que dar uma porção mínima. Às vezes a gente vê a proporção em relação a nós. Vou dar 1/3 desse pão aqui que não vai ter problema, mas para um cachorro de 2 quilos é muita coisa. Então o animal deixa de comer a ração, começa a cair pelo, começa a ficar feio, perde massa muscular. Então tem que tomar cuidado com a alimentação. E também tem outras coisas, chocolate não pode ser dado, cebola. Às vezes a pessoa separa um pedacinho de bife com aquele monte de cebola. Cebola pode causar anemia, destrói as hemácias, que são as células do sangue. Então assim, tem que ter muito cuidado com a alimentação. Tá? Sempre é bom consultar um veterinário, aí pega uma explicação mais completa. Tá? Mas muito cuidado. Eu escuto muita gente falar assim, mas ele tem vontade, eu tô comendo, ele tá com vontade, fica olhando, pedindo, né? É assim, é costume, né? A gente acaba criando mendigo dentro de casa. Porque... Boa, gostei. Porque assim, tudo que você vai abrir um salame, um queijo, uma calabresa, o animal vem desesperado. Então, se você acostumar a não dar, dificilmente ele vai pedir, que ele nem sabe o sabor que tem. Então, assim, sempre tem que ter muito cuidado. E também é complicado. Às vezes chega pessoas em casa, churrasco, começa a dar um monte de coisa, excesso de gordura dá problema, dá intoxicação alimentar. Então, a alimentação tem que ter muito cuidado. Tá? E muitos animais podem morrer por uma má alimentação. Tá? Você acha que você está fazendo um bem, porque, coitadinho, ele está com vontade, mas não é assim. Então, tudo é questão de costume, né? Não acostumar a dar, né? Não acostumar a dar. Começa já desde filhote ração, pode pegar alguma coisa da linha veterinária, algum petisco ali que a gente sabe que é seguro e manter dessa forma. Tá? Algumas frutas podem ser dadas, tá? Tem animal que adora fruta, sempre em pequenas porções, também não vai ter problema. Tá? Certo. Sempre consultando o seu veterinário, de preferência aqui, o Dr. José Maria. Agora eu queria saber sobre o banho. Quando pode começar a dar banho no filhote? O banho é o seguinte, o filhote, quando ele tem ali seus 30 dias, está entrando nessa fase de filhote, o controle de temperatura dele não é igual ao nosso.
tá? A gente tem uma região no cérebro que controla a temperatura e ele não tá bem formado ainda. Então, se você dá um banho no animal, às vezes um banho frio, dependendo do período, vai cair muito a temperatura, pode abaixar muito a imunidade. O ideal é após o ciclo de vacinas, tá? Após o ciclo de vacinas, você dá banho no animal. E a partir dos 4 meses e meio. Então, assim, banho seco. Passa um pano úmido, tá? Limpa suas regiões ali que estão mais sujinhas, tá? Região genital, próximo ao rabinho, tá? É tranquilo. Um lencinho umedecido desses de nenê também pode. Isso, com um pouquinho de álcool, até vinagre, tá? Isso é tranquilo. Fazer dessa forma, tá? A gente vê casos que a pessoa dá banho com 2, 3 meses, mas não é indicado, tá? Então vamos fazer o que é indicado. Agora eu vou terminar a primeira parte dessa entrevista com uma pergunta que vai ficar no ar. Você não pode perder o próximo programa para assistir o resto dessa entrevista. Eu vou querer saber agora como faz o controle de pulga e carrapatos. Essa é uma dúvida que todos nós temos, né? Então, na próxima o doutor responde. Então, por hoje, ficamos por aqui e voltamos logo. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. E espero aí no próximo programa esclarecer mais algumas dúvidas aí. Vamos ainda voltar a falar dos filhotes. Um beijo, pessoal!